Ya ode kofun a o, inu ode kofun a. Ogiri omoro de ojoni, ogiri omoro de ojoni. Ya ode kofun a o, inu ode kofun a. Ogiri omoro de ojoni. Ogiri omoro de ojoni. Ya ode kofun a o, inu ode kofun a. Ogiri omoro de ojoni. Ogiri omoro de ojoni. Ya ode kofun a o, inu ode kofun a. Ogiri omoro de ojoni. Ogiri omoro de ojoni. Ya ode kofun a o, inu ode kofun a. Ogiri omoro de ojoni. Ogiri omoro de ojoni. O que ode. O que ode. O que ode. Tiki abinum, o que amunfé, o que ode. Caça farta para todos os meus irmãos, para as minhas irmãs. A bênção de todos, meu motumbá, meu colonfé, meu auri, meu macuiú, minha bênção, meu saravá fraterno a todos e todas. Agora eu peguei de novo gosto. Xangô abençoe a todos, Xangô dê vida longa, dê saúde, dê prosperidade, dê felicidade. Agora eu peguei o gosto e voltei hoje, não é? Tô com um tempinho livre, não é? E eu não sei, não tenho todas as respostas, é claro, mas como eu escrevo, não é? Me coloco nessa posição de pensador, e aí sempre chegam algumas questões inquietantes. Eu quero dizer que eu estou decidido, vou pelo menos tentar, estou decidido a não responder mais com precisão as questões que me chegam. Eu não quero mais responder as questões. Eu vou explicar por quê. Eu tenho lutado, não é, bastante contra um certo etnocentrismo, um umbiguismo, um egocentrismo que nos toma, não é? Acredito que tem a ver também com séculos de silêncio, né? Nós fomos bastante silenciados, não é? E aí, quando a gente pode falar, a gente quer que o nosso conhecimento e que a nossa verdade prevaleça em relação à verdade do outro. Então, eu estou muito... eu também, às vezes, ouço algumas coisas que eu não gosto, não é? Algumas coisas sobre o candomblé que eu pratico, que nós praticamos. E eu estou decidido a lutar contra isso, não é? A lutar contra este sentimento de que uma única verdade é necessária. Então, eu estou muito decidido a não reproduzir esse discurso. E estou decidido a não ser também etnocêntrico. Eu não quero ser. Eu não quero assumir essa posição, não é? Vira e mexe eu vejo alguma coisa no Face e gente de candomblé vem e comenta com certo sarcasmo, ou comenta para dizer eu sei e você não sabe. Eu acho isso deselegante, eu considero deselegante, considero falta de educação, considero insegurança de quem está fazendo isso. Eu sou um homem do discurso, eu sou linguista, eu sou semioticista. Então, essas artimanhas do discurso, elas para mim são sempre muito evidentes, não é?
E eu não gosto disso. Então eu estou muito decidido a não fazê-lo, a não praticar esse etnocentrismo que nos assola. Não é que o inimigo seja etnocêntrico. Que o inimigo, aquele que se considera, né, porque na verdade não era para ser, mas que o inimigo que ele que se considera que ele seja etnocêntrico, que o opressor seja etnocêntrico, que aquele que precisa estar nessa posição superior, ou seja, mas eu estou muito tocado por essa questão. E eu não quero reproduzir esse tom, não é? Esse tom de verdade absoluta. Então eu não vou responder as questões. Eu não vou responder as questões. Nós vamos traçar uma linha de pensamento sobre as questões colocadas hoje. E aí cada um, a partir dessa linha de pensamento, e peço, né, os papais, as mamães, os irmãos, todos que estão aqui, os babalorixás e alorixás, escrevam e eu vou ler, que nós pensemos juntos. Eu tenho muito essa coisa, não é? Hashtag pensemos juntos. Então que nós pensemos juntos. Eu não quero mais essa posição. Eu não quero, não gosto dessa posição quando ela está no outro. E eu também não quero essa posição. Eu não quero essa posição de ter verdades absolutas. E aí eu já começo a responder um pouquinho as questões de hoje, porque ao contrário da visão de mundo eurocêntrica, não é? A visão de mundo eurocêntrica e esta visão de mundo cartesiana e binarista, a visão de mundo afrocentrada não é dessa forma. Ela não é binária, ela não é de verdade absoluta, ela não é excludente. Então, quando a gente pratica esse discurso, a gente já está se distanciando desta visão de mundo afrocentrada, que é a visão de mundo do candomblé. Mesmo que não nos pareça, não é? Hoje e nesse momento, mesmo que não nos pareça ser, ela é essa visão. Ela não é uma visão de mundo excludente. De uma coisa ou outra, ou é desse jeito ou não é. Não, é desse jeito e desse jeito e deste jeito e deste jeito, como é a natureza. Não é? A gente trata da filosofia da natureza. Então, eu já começo por aí, não é, dizendo que a visão de mundo do candomblé, o candomblé ele é da filosofia da natureza, olhemos para a natureza e a gente vai entender o candomblé. É da filosofia das continuidades, olhemos as continuidades e nós vamos entender o candomblé. E é da filosofia do que agrega, do que soma, do que incorpora, não é? E nunca do ou excludente, ou uma coisa ou outra. Bom, então nós temos três questões, não é? A primeira questão diz respeito à iniciação de crianças. Eu não vou responder. Bom, todo mundo sabe do meu ponto de vista. Aqui em casa todo mundo é iniciado quando nasce. Enfim, eu sou de uma família de candomblé. Minha mãe é alorixá, meu pai era Shogun, meus irmãos são todos iniciados. E então as crianças são todas iniciadas, não é? Assim que nascem. Não que nascem, mas enfim, com 2, 3 anos. Então, a minha condição é de alguém que está inserido em uma família de candomblé. A casa onde eu moro, a casa aqui onde eu moro, vocês estão vendo aqui o meu escritório, a casa onde eu moro não é nossa, a casa onde eu moro ela é de Inhansã, é a casa de Oiá. Nós moramos no terreno de Oiá, nós moramos na casa de Oiá, na casa de Inhansã.
Nós não temos, nós temos o privilégio de morar num espaço, num território que pertence aos orixás. Bom, esta é uma situação. Mas eu sei, não é? Claro, todos nós sabemos que as famílias são heterogêneas, não é? As famílias são heterogêneas também religiosamente. Elas também o são religiosamente. E aí o que acontece? É natural que às vezes tem uma pessoa de candomblé. Eu acho muito difícil, eu confesso, eu acho muito difícil que tenha um casal, por exemplo, a esposa iniciada e o marido protestante. Me parece muito difícil isso, não por nós, mas por eles. Por nós não, porque a gente lida muito bem com a diversidade, né? Na verdade, são eles que não lidam bem com a diversidade e que precisam a todo momento nos satanizar. Há sempre uma polêmica sobre a questão da iniciação de crianças, não é? E há uma ideia, como é que eu faço, não é? Como é que eu devo proceder? Eu espero as crianças crescerem para que elas escolham qual que é a idade na qual elas podem escolher. E há aquele discurso também do para sempre, não é? Aí nós temos vários equívocos, né, nessa leitura. Primeiro, orixá não é alguma coisa à parte, não é alguma coisa, não é alguma coisa externa, não é? Nós somos orixá. Eu já cansei de dizer isso. Orixá nos habita, é a nossa centelha divina, é a nossa parte, a nossa parte natureza. E então me parece que há alguns equívocos aí. Há alguns equívocos. Por que nós devemos temer a iniciação? Por que nós devemos temer a participação das nossas crianças no candomblé? Por que nós devemos temer a iniciação das nossas crianças? Ora, o candomblé não é uma família solidária, o candomblé não é família. O candomblé não nasce como família, não é? O candomblé não é esse catalisador para manter a família unida. Então por que eu não posso ter a minha família no candomblé, meus filhos, meus primos, meus sobrinhos? Por que eu não posso? Fica aí a pergunta. Quer dizer, que ideia, não é, que está aí tomando conta deste universo e nos amedrontando? Que ideia que está nos amedrontando a ponto de que eu, pai, negue alguma coisa valiosa para os meus descendentes, que inclusive deverão ser responsáveis pela minha imortalidade e pela imortalidade do candomblé, lembrando também que o candomblé é o lugar das continuidades e da imortalidade. Então, a questão é, que ideia que está aí me impedindo e me colocando restrições para que estejamos na condição de família juntos no candomblé? Eu não vou responder. Estou apenas hoje determinado a lançar essas provocações, não é? E para que vocês percebam que, na maioria das vezes, esse discurso que reverbera entre nós e que nós reproduzimos não é nosso. Não é? Não é nosso, esse discurso não é nosso. O opressor sorrateiramente nos invade, também discursivamente, ideologicamente, não é? E nós, sem perceber, passamos a pensar como ele ou como ele quer.
essa noção de livre-arbítrio, vamos deixar que eles escolham. Se essa noção for válida, e filosoficamente ela não é, também deveríamos deixar que eles escolhessem o nome, que eles escolhessem se iriam à escola e quando iriam, o que aprenderiam na escola, se comeriam, o que comeriam, não é? Como comeriam. Enfim, me parece falaciosa esta fala de que eu quero que os meus filhos escolham. E me parece que também esse modo de ver ignora o ambiente. Porque se o ambiente é bom, se você é de candomblé, você conversa sobre candomblé, candomblé entra na sua casa, né? Se a família toda é de candomblé, automaticamente entra. E vocês falam sobre candomblé e vocês falam sobre orixá. Entra aí aquela questão que eu falo sempre de identidade, não é? Crianças de uma família de candomblé brincam de candomblé. Não é? Elas brincam do transe, elas brincam sobre... brincam, inclusive, de estar com o orixá, brincam com as danças, aprendem as cantigas, é extremamente empoderador. Então, me parece que quando nós reproduzimos esse discurso, ele não é nosso, ele é plantado, é um discurso plantado. Mais uma vez, nós estamos sendo vítimas. Ah, mas eu tenho problemas com o meu pai de santo, eu tenho problemas com a minha mãe de santo, eu não acho o ambiente da casa apropriado. Ah, então precisamos resolver isso. Isso é outra questão. Essa questão é outra. Mas não é justo que você generalize e prive os seus filhos da grandiosidade do candomblé. Não é justo que você o faça. Eu insisto, o candomblé é familiar, as famílias têm problemas, as relações humanas são conflituosas. E essas questões, elas devem ser resolvidas como a gente resolve as coisas entre adultos, não é? Ou muda de casa, muda de família solidária, não é? Certo? Então, não faz sentido privar, não é? As crianças. Eu insisto, este discurso não é nosso. Esse discurso não é nosso. Gostaria, eu quero manter essa conversa e depois eu gostaria que vocês fossem aí, que vocês fossem tecendo algum texto, que vocês fossem dialogando comigo sobre isso. E depois a gente continua conversando sobre isso. Mas eu insisto, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, babalorixás e alorixás, meus filhos, meus sobrinhos, meus tios, minhas tias, todos aqui que me acompanham, eu não estou fechando a questão, não. Eu respeito tudo eu respeito. Eu poderia me chamar Senhor Compreensão. Eu digo, costumo brincar. É claro, tem algumas verdades, algumas coisas que já estão resolvidas para mim, não é? Mas tem a ver com a minha história, tem a ver com as minhas pegadas, né? Eu não posso falar pela do outro, mas eu insisto, há um discurso reverberando aí, e esse é um discurso do binário, é um discurso cartesiano, é um discurso excludente que não é nosso. Observemos isso. Gostaria que todos pensassem sobre isso. E me digam vocês também. Eu já fiz essa enquete uma vez, a grande maioria respondeu que iniciaria sim as suas crianças, os seus filhos, não é? Mas é verdade isso? É de coração? É de coração que permitiriam a iniciação de crianças? Isso é verdade? É de coração isso? Então nós precisamos divulgar isso até para que a gente sinta menos medo. Porque se a gente é um feixe, não é? O feixe ele é mais forte do que uma única vareta. Não é? Eu acredito que isso pode nos ajudar também.
respeitando, é claro, aqueles que, neste momento, hoje, agora, com a história que tem, não se sentem confortáveis para inserir suas crianças, seus filhos, no candomblé. E essa conversa é justamente para que a gente pense juntos sobre isso. Bom, agora vamos a uma questão das mais delicadas possíveis, que é a famosa, até baixo a cabeça, de medo de falar nesse assunto, é a famosa história do santo errado. Eu não vou responder também. Estou decidido a não responder, não é? Eu tenho algumas hipóteses, sim. Eu tenho algumas hipóteses. Primeiro, orixá não é signo do zodíaco. Orixá não é um número. Orixá não é apenas devoção. Não não, diferente da relação que se estabelece em outras religiões, não é, de você ter devoção. A devoção não é suficiente para dizer que você é deste ou daquele orixá, não é? Então, você pode passar anos sendo devoto de um determinado orixá, mas isso não quer dizer que este é o seu efetivo orixá. A noção de orixá, ela é uma noção arquetípica, o que implica dizer que você vai se identificar com aquele orixá, que vai se apresentar por meio no candomblé, estou falando especificamente no candomblé, que vai se apresentar por meio do Erin de Logum, como o seu orixá, certo? E aí você se identifica, e a iniciação quer o quê? Ela quer lhe ampliar, lhe tornando, lhe devolvendo esta centelha divina, natureza ancestral, orixá, que nos é arrancada desde o dia que nós nascemos, pelo excesso de barulho, pelo excesso inclusive de informações, pelo excesso de crenças, pelo excesso de valores e conflitos, e vai tirando a nossa fé, e nos arranca inclusive desta centelha, e a gente se distancia da natureza, e a gente se distancia da gente mesmo, e a gente se distancia deste sagrado ancestral. Então, eu acho que vale aqui primeiro a gente entender quem é o orixá. Orixá, ele é sua centelha divina, como diz Mãe Estela de Oxóssi no seu livro Meu Tempo é Agora. Eu acredito que ela foi a primeira a trazer esse conceito para afastar um pouquinho o orixá da noção de espírito kardecista, espírita, umbandista. Afastar não quer dizer hierarquizar ou inferiorizar, só quer dizer afastar em termos culturais e epistemológicos. Então, Mãe Estela fala em centelha divina. Essa centelha divina é o nosso eu divino, é o nosso eu ancestral, é a nossa centelha natureza, é aquilo que nos conecta. Vale dizer que orixá é coletivo, mesmo no candomblé. Sempre foi coletivo. Vale lembrar que o candomblé, ele sempre quis manter a família de origem africana no Brasil. E de certa maneira, no sentido anti-horário, dar as voltas, não é? Desfazer as voltas que foram dadas na árvore do esquecimento no continente africano.
Então, nós temos um problema muito sério hoje, que é orixá de devoção, que é orixá signo, não é? Nas casas tradicionais até hoje, até a iniciação, o Abian, aquele que está trilhando o caminho da iniciação, pré-iniciação, ele pertence a Oxalá, usa apenas um fio de Oxalá, usa apenas roupas brancas, e ele ainda não tem declaradamente este orixá como tem na grande maioria dos candomblés hoje. Me parece que isso evitaria alguns problemas. Me parece. Estou apenas especulando. Certo? Porque se o candomblé é iniciático, é a partir da iniciação que você se vincula efetivamente a este eu, divindade, natureza ancestral. Me parece que fazê-lo antecipadamente cria um processo de devoção, um processo de paixão, e depois isso pode nos trazer problemas, e talvez fosse, não é, na Gênese, preventivamente, eu acho que não, nem tanto preventivamente, agora me veio uma ideia, não precisava ter como precisa hoje, não é? Porque o candomblé era menor, ele era em família, então hoje todo mundo precisa ter orixá, até para ser assunto de paquera, né, como é signo. Qual que é seu santo? Tem os joguinhos da internet, que eu acho bestiais. Todo mundo precisa saber o santo. Qual que é seu santo? Qual que é seu orixá? E às vezes pelo tipo físico. Então, parece que é o assunto para paquera, né? Para poder paquerar e desenrolar uma conversa. Então, vai se criando um vínculo, não é? Eu estou tentando traçar aqui uma linha de pensamento. Eu não estou com nada formado, enfim, estou traçando uma linha de pensamento. E vai se formando um vínculo já, não é? E essa centelha começa a tomar forma, não é? Mas eu não sei até que ponto esta devoção corresponde efetivamente aos desígnios do que falamos hoje, nem falávamos antigamente, falávamos só Ifá, 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 né, com a vinda dos africanos, dos Yorubá, hoje nós falamos bastante em Orumilá, Orumilá aparecia muito pouco. Por que aparecia pouco? Porque o escravo não tinha destino. O destino dele fora roubado, então ele não precisava de Orumilá, ele precisava de Exu, de Ogum, de Oxóssi, de Oxalá, de Oxum. Ele não precisava de Orumilá, porque Orumilá é o senhor do destino. O destino lhe fora tirado, não é? Então ninguém precisava muito do destino. Certo? Mas me parece que esse vínculo devocional e este vínculo apaixonado que se cria hoje já vai gerando ali um problema. E nós sabemos, né? As mais velhas diziam, eboque e oribota ninguém tira. Então ali você já começa a criar aquele vínculo, às vezes na nossa queridíssima irmã Umbanda, não é? Às vezes na nossa queridíssima irmã Umbanda, não é? Que também tem orixá, mas a percepção é outra, certo? E a pessoa chega, joga... eu confesso que o candomblé não é matemática, ponto. Assim como a natureza não o é. Então eu confesso que às vezes há um pouco mais de dificuldade para vislumbrar o orixá desta ou daquela pessoa. Às vezes vai requerer. Algumas pessoas não gostam, mas eu já vi na mesa de jogo com pessoas mais velhas, e eu sei de histórias, elas dizem, hoje eu não vou dizer, porque não é o dia de dizer o seu orixá.
Então nós precisamos fazer um outro jogo, ou precisamos fazer um jogo com outra pessoa, com uma pessoa mais velha. Eu estou traçando uma linha, de pensamento. Agora, está um festival, um festival de Santo Errado. Não podemos deixar de considerar também, esse festival de Santo Errado, ele tem uma outra face, que é a face binária. É a face da nossa sociedade que precisa sempre de uma percepção que conduza tudo para o certo. Então, qualquer probleminha que dá, qualquer problema, que às vezes pode ser de Ori, pode ser de Ará Egungun, do corpo ancestral, pode ser de ancestralidade, pode ser de Odu, de outra dimensão que não seja a dimensão orixá. Qualquer probleminha, imediatamente nós recorremos a esta ideia de orixá errado. Eu já não gosto da semântica da expressão santo errado, não é? E vale a pergunta, quem lhe pegou naquele dia? Quem excorporou? Não é? Eu não acredito em Eke, eu definitivamente não acredito, não é? Nós somos orixá, não é? E aí a intensidade como essa divindade excorpora não quer dizer que ela é uma excorporação falsa. Eu não gosto deste binarismo. Mais uma vez eu insisto, não é nosso. Eu já ouvi pessoas mais velhas dizerem que santo certo é santo feito. Santo certo é santo feito. Já ouvi outras máximas que o bom Ori e o bom Ará, corpo, aceita a natureza que lhe é presenteada. Eu estou tecendo aqui, eu estou lançando para vocês algumas informações. Conversem comigo, falem, enfim. Depois nós podemos continuar essa conversa. Eu disse que eu não daria a resposta, não é? Então, eu coloquei aqui, não sei se vocês conhecem um artigo, eu gosto muito desse artigo, Ipori, da Juan Neubein dos Santos e o Deus Coredes. E eles recolheram, não é, um Itan de Egiobê. E eu quero ler para vocês, tá? Para essa nossa linha de pensamento. Aqui, eu vou dar vou ficar esquisito aqui, é porque eu tô lendo, eu não tenho decor, não é, gente? O Ipori é aquilo que é chamado de Okei-Pori. Okei-Pori é o espírito original deificado. Ele é como a nascente do rio, que nós chamamos Ipori-Odo. A fonte do rio, a origem do rio, antes de vir a ser larga, tudo a ver com candomblé, antes de se ampliar, se expandir, e de Ori se ampliar e se expandir, por meio da nossa individualidade. Eu insisto, orixá é coletivo, Ori é individual. Eu insisto. Seguindo o seu curso, assim acontece com os seres humanos. Ele é o lugar onde o orixá pega uma porção para criar uma pessoa. Ele é o lugar que é chamado Ipori para as pessoas. E aí tem aqui, eu vou dar uma puladinha. Eles usam ar para criar alguns outros tipos de pessoas. Ele fala que usa-se pedra, usa-se água para criar as iabás. Uma pessoa que é de Oxum, que é de Iemanjá, tal. Eles usam ar para criar alguns outros tipos de pessoas. Espera-se que Oranfé, Xangô, Oiá, ou outro similar, deverá ser seu Okei-Pori,
original deificado na Terra. Me parece, eu não sei se a minha leitura, interpretação é correta, que quando essas senhoras falavam que santo bom é santo bem feito e que o bom ori aceita qualquer orixá, o mais importante é que o orixá não fuja deste seu elemento natureza. Hoje, como tudo é muito público e a gente precisa, inclusive, se autodemonizar, resolve-se tudo publicamente e do lado de fora. Mas nunca foi tão público, nunca foi tão importante dizer, nunca foi tão importante demonizar. E, mais uma vez, nós estamos sendo tomados pelo discurso do opressor. Cautela e canja de galinha. Eu aprendi também com as nossas mais velhas que Ori, ele, embora seja a nossa individualidade, ele também é a nossa subjetividade. E eu entendo subjetividade também como alguma coisa frágil. Um conjunto de informações, um conjunto de experiências, um conjunto que nos faz, que pode ser afetado pelo barulho. Então, eu falo sempre para as pessoas, quando elas chegam com essas dúvidas, quantos jogos você procurou? Ela já procurou milhares. Ori não gosta, Orumilá não gosta. Ifá não gosta disso. Vale lembrar que se você compra esta ideia de santo errado, você está invalidando tudo. Invalidando a fala do Obi, invalidando a fala do jogo de búzios. Você está invalidando tudo. Será que é para fazer isso mesmo? Para invalidar tudo? Será? Você está, inclusive, se invalidando. Você também está se invalidando. Então, é preciso muita cautela para assumir esse discurso. Eu sempre pergunto às pessoas, eu falo, você tem conversado com muita gente sobre essas suas dúvidas? Vocês sabem, não é? O ser humano gosta de falar. A língua é o chicote do corpo. Nós temos um mau hábito, não é? Algumas pessoas, não vou generalizar, têm um mau hábito da prática das más palavras, não é? E aí, né, eu acredito que Ori fica perturbado, né? Ori se confunde, Orixá se confunde, Orixá se ofende, esse Orixá que ele habita se ofende, você se ofende, você fica afetado, Orumilá se ofende porque está sendo em certa medida desrespeitado, não é? Então, muita cautela é precisa, é necessária, muita cautela, para que a gente pense. E aí ficam aqui as minhas provocações. Podemos conversar mais a respeito. Eu não quero fazer uma conversa enorme, porque depois ninguém vai suportar assistir. Havia um outro assunto em pauta, mas eu vou dedicar, não é a questão, eu vou dedicar um único momento de conversa, tem a ver com a questão da sexualidade e identidade de gênero, não é? E com esse discurso, que também não é nosso, esse discurso também não é nosso. Da porta para fora você pode ser o que quiser. Ora, como é que é isso? Na religião mais humana do mundo, na religião de deuses humanos, deuses e deusas humanos, na religião da humanidade, eu socialmente serei uma coisa, terei uma identidade, terei uma orientação sexual, terei um jeito de ser e de viver. E aí, quando eu passar do portão da casa de candomblé,
eu vou me transformar para ser aceito, não parece fazer sentido, parece que isso não cola, porque isso também, de novo, é um discurso binário, não é? Então, não está fazendo sentido, não é? Parece que não é nosso. Mais uma vez, não é nosso, quer dizer, esse discurso não é nosso. Eu tenho 2 filhos de santo, uma iniciada em Oxum e um filho iniciado em Ogum. Os 2 são transgêneros. Ela feminina e um masculino. Primeira coisa que eu quero pedir a vocês, parem de falar sobre o não vivido, sobre o não conhecido. Porque antes de viver e conhecer é apenas preconceito, é apenas opinião. Depois que você viver, aí você senta-se à mesa comigo e fala sobre o assunto. Antes disso é osmose e reprodução discursiva. Certo? Eu também não pensava dessa forma, confesso para vocês, vou dizer a verdade. Eu nunca tinha me deparado, não sabia nem o que era. Acho que eu não sabia nem o que era homossexualidade. Nem homossexualidade eu não sabia, não é? Nem a nossa a gente não sabe, não é? Então, porque nós fomos silenciados, não é? O discurso do opressor nos toma, os barulhos, tudo isso. E até que eu fui presenteado por essas pessoas. Com essas pessoas. Para mim é um presente. Porque eu pude me expandir a partir dessas experiências, não é? Eu pude compreender o não compreendido, viver o não vivido e aceitar o que eu não aceitava. Então, parem. Agora eu vou ser um pouquinho grosseiro. Se quer falar, primeiro viva. Primeiro encontre. Primeiro saiba de quem vocês estão falando. Primeiro acolha essas pessoas na sua casa. Eu vou respeitar a decisão de vocês. Só que primeiro vocês vão beber desta água. E eu vou dizer, é uma água cristalina, é uma água limpa e uma água doce. Eu não sabia, mas eu sempre ouvi esse discurso da porta para fora, até em relação a mim. Da porta para fora, você vai ser, mas eu sou de candomblé, tenho uma mãe biológica que é de candomblé, nós somos todos de candomblé, né? Essas coisas não pegavam, né? Não pegavam mesmo. Felizmente eu tenho uma mãe maravilhosa, minha mãe é de Oiá, e todo mundo sabe como que é, quais são os arquétipos de uma mulher de Inhaçã, não é? Elas são determinadas, elas são mães leoas, elas são protetoras, e elas são decididas, e elas são certeiras, não é? Mas, na casa de mamãe, e também na casa da minha Lorixá, eu nunca havia vivido essas experiências, não é? Todo mundo fala que o candomblé é acolhedor, não é? Que o candomblé não é homofóbico, que o candomblé não é racista. Mentira. Mentira e mentira. Não é o candomblé que não é cristão, mas o candomblé cristão é sim. O candomblé, ele é formado por seres humanos, não é? O discurso social invade também o candomblé. Lamentavelmente. Cabe a nós proteger o candomblé e descolonizar. Não quero impor nada a ninguém, acho que agora eu já estou começando a ser um pouquinho mais etnocêntrico. Mas é porque é uma questão humana e eu sou uma pessoa muito empática.
E eu acredito nesse candomblé do E, que agrega, que acolhe. Então, quando eu vejo pessoas falando de orelhada sobre o não vivido, não é? Me toca profundamente, certo? Então, essa questão é uma questão muito, muito delicada. Eu vou dizer a minha história. Aí eu recebi esses dois filhos, esta filha e este filho, e eles estavam dispostos a ser quem eu quisesse que eles fossem. Eles me perguntaram quem eles deveriam ser dentro da comunidade terreiro. Eu disse, vamos perguntar ao dono da casa. O dono da casa é Xangô. Xangô negou-se a responder. Qual foi a minha leitura? Não é Xangô que decide, não sou eu que decido. Quem decide são vocês. E esta foi a pergunta que eu devo ouvir. Quem vocês são? Eu sou Paula, eu sou Bernardo. Então aqui, neste quilombo, nesta comunidade, nesta família solidária, vocês são Paula e Bernardo. Porque aqui nós não... Porque não há nada de errado em sê-lo. E porque aqui o nosso papel é de expansão e isso seria redução. Eu tenho algumas coisas muito bem resolvidas na minha cabeça sobre o que é o candomblé. E o candomblé é continuidade, o candomblé é expansão, o candomblé é acolhida, acolhimento. E eu nem quero saber se a sociedade hoje aceita nome social. Eu não estou ligado para a sociedade. Eu quero saber aqui dentro. Aqui na comunidade a qual eu estou à frente, que não é minha, eu sempre digo isso. Eu não quero saber o que a sociedade faz. Porque muitos querem usar esse argumento. Mas já tem nome social. Mas a sociedade já aceita. Não, a sociedade poderia não aceitar. E aqui haveria aceitação. Certo? Então, mais uma vez, muita cautela. Eu insisto. Venha ver, venha viver, venha saber. Não reproduza, não reproduza. A generalização só serve aos poderosos, não é? Nós precisamos acolher, nós precisamos convencer as pessoas, nós precisamos entender. Então, não faz sentido esse discurso da porta para fora. Porque esse discurso me parece que o nosso sagrado, ele é idêntico ao sagrado cristão. E ele não é, o nosso sagrado é profano também. O nosso sagrado é humano. O nosso sagrado é vivo, o nosso sagrado é natureza, o nosso sagrado é ancestralidade, o nosso sagrado tem tudo que a vida tem. Então, muito cuidado, vamos descolonizar o discurso, vamos descolonizar. Há problemas semânticos aí, problemas de sentido, de significado. Eu acho que eu fui longe demais, não é? Talvez eu tenha me excedido um pouco, mas são questões caras a mim, não é? Mas eu quero dizer a vocês sempre, sempre, sempre. É para valorizar, essas conversas são para valorizar. Nunca para desvalorizar ou invalidar
o pensamento do outro, a história do outro. Eu entendo perfeitamente, entendo as questões históricas, entendo as questões sociais, eu entendo tudo, tá? Mas eu quero que pensemos juntos. Hashtag pensemos juntos. Obrigado a todos por me acompanharem. A bênção de todos e todas indistintamente. Obrigado, obrigado, obrigado. Espero mesmo que possamos mesmo que não concordemos, né, com tudo, que não sejamos tão afins, mas que pelo menos possamos conversar sobre as nossas afinidades e deixar de lado aquilo que nos segrega, aquilo que nos separa. Tá bem? Um grande abraço a todos e até a próxima.